Opa, olha, a gente volta. Não falei que era rápido? E aí? Conseguiu concluir ali, grande Gabriel? Olha só, você que está conectado com a gente, eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção nessa parte do conteúdo, que a gente está analisando circunferência, círculo, a gente apresentou todas as relações métricas e agora a gente está analisando os ângulos na circunferência, que faz parte do mesmo eixo de estudo. Agora, por que eu vou pedir que vocês tenham atenção redobrada? Porque quando a gente chegar nas atividades mesmo, a gente não vai ter só ângulo central lá separadinho, a gente ainda vai ver o ângulo inscrito, ângulo de segmento, ângulo excêntrico, que pode ser dois tipos de excêntrico, excêntrico interior e exterior. A gente vai ter uma imagem só com todos esses ângulos. Por isso que eu vou pedir que você tenha atenção redobrada em olhar, olha, aquele ângulo lá, ele é um ângulo central, tá bom? Então, a medida, a relação que ele tem com o arco é a seguinte, o ângulo central é igual ao arco, sempre. O ângulo central é igual ao arco. Se você não estava presente na nossa última aula, o meu conselho para você é dar uma espiada lá na plataforma do Canal Educação. Visualiza as relações métricas que eu já apresentei na aula passada. Hoje eu já te apresentei relações novas. Estou apresentando agora os ângulos na circunferência para a gente chegar naquelas questões contextualizadas, naquelas questões onde eu vou visualizar um pouquinho de tudo que foi apresentado para vocês. Então, vamos continuar aqui. É um conteúdo de muita observação, mas tem um pouquinho de conta, Gabriel. Não é muita não, mas tem. A gente parou aqui nessa situação, onde a gente já entendeu, professor, que em qualquer circunferência... Opa! Cadê? Volta. Caneta. Pronto. Em qualquer circunferência, professor... Eita, deixa eu botar aqui esse ângulo central. Ficou estranho. Deixa eu botar aqui o centro da circunferência. Então, esse centro determina, professor, esse arcozinho aqui, ó, professor. Arco A, arco B. Se eu disser, professor, que isso aqui é X, eu posso dizer obrigatoriamente que o valor de X é só tu pegar a medida do arco AB, professor, igual, professor. É igual. Então, professor, por isso que o senhor disse que do A para o B ali era 60, do B para o C 50, do C para o D 70. Do A até o C é só você juntar os 60 com os 50, professor. Vai dar 110 graus. De boa, tranquilo. Do B para o D, é o 50 com 70. Vai dar 120. Eu não vi se vocês colocaram a última resposta ali. Colocaram? Para mim? Do AMD. O AMD 240? É? Se eu juntar o AB com o BC com o CD, dá quanto, gente? Não é, Gabriel, achei muito não, Gabriel. AMD? Gabriel, junta lá. Eu acho, Gabriel, o AMD é isso aqui, ó. Deixa eu mudar até a cor da caneta. O AMD é essa parte aqui, não é não, ó. Professor, eu acho que o AMD vale exatamente 180 graus. Concorda comigo? Porque se você somar, ó, 360, 360 menos... É porque você botou 240. É isso que eu estou sem entender ali, ó. Tem 240, ó. Mas só que aí tinha que ter certeza, eu não podia simplesmente pegar 360, a metade. Eu não podia dizer que era metade, eu tinha que somar primeiro, porque às vezes no olho parece que está na metade, mas às vezes tem um detalhezinho a mais. Tinha que somar 60 com 50 com 70 dá 180, aí tá certo. Não é isso? Aí 180 lá, professor, aí 360 menos 180 estaria certo, Gabriel. Então, o que é o ângulo central? Gente, o ângulo central, ele é sempre igual ao arco que este define na circunferência. Então, vamos lá, professor. Se eu colocar para você aqui, estou vendo esse ângulo aqui de 80 graus. Quanto é que é a medida? Presta atenção, muito fácil aqui. Quanto que é a medida do arco AB? Quanto que é a medida do arco AMB, gente?
qual que é a medida do arco AB, qual que é a medida do arco AMB. Tranquilo, grande Gabriel? Professor, olha, esse 80 graus que eu estou olhando na figura, ele é ângulo central. Por que que esse cara é ângulo central? Porque o vértice dele é o centro da circunferência. Professor, então, se esse ângulo aqui de 80, ele tem vértice no centro, ele é central. Então, eu aprendi que o ângulo central tem a mesma medida do arco que ele define na circunferência. Ou seja, esse arcozinho aqui, professor, ele também vai valer 80 graus. Só que eu quero o arco AMB. E, professor, o AMB é o arco maior na realidade. Vai ser quanto? O arco AMB. Estou vendo mais gente conectada. Vocês que estão conectados, quanto que vale o arco AMB? Fica só olhando, não. Professor, se eu sei que a circunferência toda é 360 graus. Estou vendo Betânia conectado. Boa noite, Betânia. Sejam todos bem-vindos. Pode ficarem à vontade para estar participando também da nossa aula. Professor, se a circunferência toda é 360 e o senhor sabe que aquele pedaço é 80, quanto é que vai valer desse outro lado de cá? Acho que o Gabriel já até colocou ali no chat. Quanto é que vai valer aqui, professor? Ó. Professor, se tudo é 360, tirando aquele 80, isso aqui vai valer 280 graus. Vocês entenderam? Certeza. Aquela história, quem cala consente. Eu estou vendo o pessoal caladinho lá, está conectado. Eu vou colocar atividade. Estes eram os nossos exemplos. Agora só lembrando, de todos os ângulos na circunferência que nós vamos visualizar, o central é o mais tranquilo. Ângulo central obrigatoriamente é igual ao arco que ele define na circunferência. Então, eu acho que vocês não terão problemas para descobrir, professor, quanto que vale o ângulo alfa em cada uma dessas imagens. O que é que vocês acham? Eu quero que você descubra o ângulo alfa. Na letra A está super fácil, gente. Eu vou fazer a letra A e vocês fazem a B e a C. O professor vai deixar as mais difíceis para nós aqui, ó. Mas a ideia é essa. Professor, sabe quanto é que dá o ângulo alfa na letra A? Vamos trabalhar com elas separadinhas aqui. Está aqui a letra A, professor. Prof, aqui não tem muito o que eu te perguntar, não. Ele já te deu o arco, né? O arco, né, do A para o B ali é 85 graus. Professor, aqui o meu ângulo alfa vai ser também 85 graus. Vou precisar fazer conta? Não, gente. Por quê? Porque o ângulo central é igual ao arco, ou seja, esse alfa, professor, ele é um ângulo central. O ângulo central é igual ao seu arco, ao arco que ele define na circunferência. Foi a letra A. Letra B, também o mesmo raciocínio. Na letra B, professor, ele me deu ali que o ângulo, ali tem um arco de 150, ele que é o alfa. Quanto é que vale o alfa ali? Na letra B, gente. Quanto que vale o alfa na letra B? E aí? Pensa aí, tem o alfa na letra B e tem o alfa aqui da letra C, ó. Olha o da letra C. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O da B primeiro, o da B primeiro. Professor, olha só, eu tenho que ter certeza, arco, ângulo central. Ali ele me deu o arco já, 150, não é? Aquele arco, ele é arco de que ângulo central? Professor, aquele 150, ele é arco desse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, gente. Aquele 150 é arco desse ângulo aqui, ó, professor. É arco deste ângulo aqui. Então, eu posso dizer que este ângulo aqui, professor, ele vale exatamente 150 graus. E, professor, como é que eu vou fazer para achar o alfazinho? Se você juntar o 150 com o alfa, dá quanto? O professor tem que dar 180.
Não é isso? Porque está passando ali na metade da circunferência. Ou eu podia pedir para você encontrar, gente, esse arcozinho aqui, ó, de fora mesmo. Eu podia perguntar quanto é que vale, gente, esse arco aqui, ó. Esse arco aqui vale 30 graus. Se aqui vale 30 graus, o alfa aqui, professor, vai valer exatamente 30 graus. Também não teve muita conta, não? Não. Você entendeu? Se não tiver entendido, vai no chat e coloca pra gente aí a tua dúvida. Vocês entenderam? Professor, eu acho que sim. O senhor colocou ali, professor, o alfazinho, ângulo de 30 graus. Por quê? Porque o arco ali de fora dele é 30 graus e o alfa era ângulo central. Vou para a letra C. Estava esperando alguém comentar, perguntar, professor, não entendi isso, não entendi aquilo. Eu tenho aqui a minha letra C. Minha diretora, 1 minutinho. Coloca 1 minutinho para eles responderem para mim aí. Calcula para mim aí o alfa nessa outra. 1 minutinho. Voltamos. Deu quanto aí, Gabriel? Cara, achei muito. Achei muito, Gabriel. Vamos pensar aqui. Eu achei um pouco muito. Cara, ali não é 70 graus? Não é 70 graus ali, Gabriel? Vamos pensar aqui. Se esse ângulo aqui é 70 graus, eu vou e te pergunto, quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Quanto que vale esse aqui? Porque se ali é 70, eu posso dizer que esse pedaço aqui, ó, obrigatoriamente tem que valer 70. Aquela retazinha lá, AC, professor, ela está passando na metade da circunferência, não é não? Então, professor, quanto é que é daqui para cá? Professor, daqui para cá é 180 graus. Concorda comigo, Gabriel? Vocês que estão conectados. Se daqui para cá é 180 graus, daqui para cá, professor, é o que falta. Se lá é 70, aqui tem que ser 110 graus. Tem que ser, você encontrou o dobro. 110, não é não? Ó, tudo é 180. Se lá é 70, aqui tem que ser 110. 110 com 70 dá o nosso 100 e... Então, o alfa, ele é ângulo central desse 110. O alfa aqui vai valer exatamente 110 graus. Entenderam? Ficou dúvida? Se ali é 70, o central é 70. Como tudo é 180, professor, só descolar esse 1 aqui, que ele ficou muito coladinho. Pronto, ficou melhor. Entenderam? Entendeu, Gabriel? Ficou na dúvida? Ali, ó, do A até o C, professor, está passando pelo centro, é metade da circunferência, é 180. Se ali é 70, o outro pedaço tem que ser 110. Como o alfa, ele é ângulo central do 110, professor, obrigatoriamente o ângulo central é igual ao arco que ele define, então o alfa também vai valer 110 graus. Esse aí é o primeiro ângulo na circunferência. Eu quero que vocês não confundam. Todos esses que nós acabamos de visualizar são ângulos centrais. Por quê? Porque o vértice do ângulo está no centro. Por que que eu estou reforçando essa ideia? Porque agora eu vou mostrar para vocês o que vem a ser um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é esse que eu vou colorir para vocês aqui, ó.
Isso aqui é um ângulo inscrito, gente, que eu estou pintando de amarelo. O ângulo inscrito é aquele ângulo que o vértice dele, professor, pertence ao contorno, diferentemente do anterior, que o vértice do ângulo estava no centro da circunferência. Esse ângulo que você está visualizando aqui, ó, este ângulo, ele é um ângulo inscrito. Entendeu a diferença? Ó só, não vai confundir. Esse ângulo que tem aqui o vértice, professor, no centro da circunferência, esse aqui, ó, é ângulo, só para você perceber a diferença. Esse aqui é o central. Se eu desenhar o ângulo, professor, onde o vértice não é o centro da circunferência. O centro da circunferência está aqui. Esse ângulozinho aqui, ó, tá vendo a diferença? Esse aqui é o inscrito. Deu para perceber a diferença entre os dois? O inscrito, o vértice toca na circunferência. O central, o vértice toca no centro da circunferência. Deu para perceber a diferença? Que é o centrozinho, ó. Agora, com relação à relação que existe entre estes ângulos e os seus respectivos arcos. Olha, professor, a gente colocou para o senhor o seguinte: o ângulo central determina este arco na circunferência. O ângulo inscrito também determina um arco na circunferência. A diferença é que se eu disser para você que esse arco aqui é 60 graus, o ângulo central é 60 graus, é igual. Já no inscrito, olha a diferença. Se eu te disser que isso aqui é 60 graus, o inscrito, gente, vale a metade do arco que ele determina na circunferência. Ou seja, o inscrito aqui vai valer 30. Você entendeu a diferença do central para o inscrito? Vocês entenderam a diferença do central para o inscrito? O central é igual. Ó, pegar aqui o marca-texto. Se aqui é 60, aqui é 60. O inscrito, se aqui é 60, o inscrito é a metade. Sempre, professor? Sempre. Então, você já vai aprendendo isso por definição. Porque já eu vou ter numa mesma imagem, tu vai conseguir ver central, tu vai conseguir ver inscrito e tu vai ver os outros ainda, tá bom? Então, peraí, professor, eu sempre posso pensar desse jeitinho, não é? Aqui nós temos que a medida, professor, do ângulo inscrito em uma circunferência, ela vale sempre a metade do arco que ela define na circunferência. Ou seja, se eu disser para você que esse arco aqui, professor, deixa eu perguntar para vocês que estão conectados. Se eu disser que isso aqui é 100 graus, quanto é que vale o ângulo inscrito, gente? Quanto é que seria aquele ângulo lá de dentro? Se eu dissesse que ali era 100 graus. Isso. Você pode pensar, se ele te dá o arco, o ângulo inscrito é a metade. Se ele te dá o ângulo inscrito, o arco é o dobro. Isso, valeu, Gabriel, é 50. E se eu fizer o processo inverso? Se eu disser para você que isso aqui é 75 graus, quanto é que vale o arco? Processo inverso. Quanto é que vale o arco? Professor, olha, se ali é 75 graus, lá fora, isso tem que ser 150. Deu certo, né? Prof, eu acho que eu entendi. Professor, tem relação, tem fórmula? Até tem, gente. Eu preciso aprender? Não. É só você aprender as nomenclaturas. O central é igual, o inscrito é a metade. Aí ele só está dizendo para mim que o ângulo AVB, que é esse ângulo aqui, ó. O ângulo AVB ele é inscrito. Por quê? Porque tem que ser o vértice na circunferência.
E ele disse que para você calcular a medida do ângulo AVB, é só tu pegar o arco e dividir por 2. Ou seja, o que a gente enunciou. Ou seja, se eu disser para você que aqui, professor, é exatamente 100 graus, aqui tem que valer 50, porque seria 100 dividido por 2. Fechou? Professor, vamos para os exemplos. Estou olhando ali, professor, acho que vocês vão fazer rápido, eu acho. Tenho certeza. Quanto é que vale o alfa nesse exemplo, gente? Vai precisar de conta? Vai precisar de conta? Não, professor, está super, mega, hiper fácil. Não vai confundir, professor, ângulo. Vou deixar anotado aqui para tu ficar olhando. Que à medida que a gente vai apresentando, eu vou botando um do lado do outro, tipo um resumozinho, tá bom? Nós temos ângulo central. Ângulo central, eu olho para o centro da minha circunferência. Tá aqui. Esse ângulo que eu estou pintando é o ângulo central. Aí nós temos, professor, o ângulo qual que é a diferença visual? Esse aí foi fácil, né? Vou já mandar. Calma, calma. Estou nos exemplos, Gabriel. Eu tenho que ir devagar. Você vai já entender por que eu estou indo devagar. É fácil isso aqui? É. Por quê? Porque eu só estou te dando o ângulo inscrito. Eu só estou te dando o ângulo inscrito. Mas vai ter hora, professor, que eu vou dar um monte de ângulo misturado, aí você vai dizer, eita, agora está mais difícil, professor. Só que é a mesma coisa. Ó, esse outro aqui, professor. O vértice está aqui, professor. Ó. O vértice está na circunferência e não é o centro. Esse aqui é o ângulo inscrito. Então, os dois determinam arcos. Ó, o ângulo central determina este arco, o ângulo inscrito também determina este arco. Qual que é a diferença? Se eu disser que esse arco é 60 e que esse arco é 60, quando o ângulo é central, o ângulo central é igual, também é 60. Já o inscrito é a metade e vice-versa. Lembrou? Então, aqui está fácil, professor, até o mesmo valor. Se aqui é 60, esse ângulo alfa, ele é um ângulo inscrito. Então, o ângulo inscrito, professor, ele vale a metade do arco que ele define na circunferência, ou seja, o alfa aqui é 30. Tudo bem? O alfa aqui é 30. Vamos lá. É porque você vai entender por que eu estou indo bem devagarzinho. Esse aqui, professor, tá fácil também, tá? Concordo com vocês. Eu estou indo devagarzinho mesmo, que é lá na frente para vocês não se atrapalharem nos exercícios. Professor, se aqui o ângulo, o vértice dele é na circunferência, professor, esse ângulo aqui, ele também é um ângulo inscrito. O arco dele é esse aqui de 150. Professor, então, o ângulo alfa tem que valer a metade, professor. O alfa vai valer 75 graus. Finish, né, Gabriel? Posso completar mais ainda. Eu poderia pegar aqui, ó, Gabriel, para essa mesma questão, eu poderia fazer isso aqui, ó. E eu te perguntar quanto é que vale esse ângulo que eu estou pintando aqui, Gabriel. Quanto é que vale esse ângulo que eu acabei de dar o destaque de vermelho aí? Quanto é que valeria esse que eu acabei de dar o destaque de vermelho? Hein? Seria 150 também. Por quê? Porque ele é central. Muito bem. Vamos continuar. De boa, professor. Foi super fácil. Não teve muita conta. A gente conseguiu chegar muito rápido ao resultado. Professor, quanto é que é o alfa agora, professor? Quanto é que é o alfa agora? Nessa situação, quanto que vale o alfa? Isso, processo inverso. Professor, primeiro, eu olhei para aquele 80
E eu já estou vendo que o 80 ele é ângulo inscrito, né? A relação do ângulo inscrito diz que o ângulo inscrito é a metade do arco. Então, eu já posso concluir que se ele me deu o ângulo inscrito, professor, esse arco tem que valer o dobro. Ou seja, o meu alfa aqui, professor, ele vai valer exatamente 160 graus. Se eu pedisse, eu quero esse ângulo aqui. Professor, esse ângulo aqui também seria 160. Pode? Vamos continuar. Aí, não tem mistério. Professor, o que é um arco capaz? O que é um arco capaz? Um arco capaz, professor, são vários ângulos inscritos que são capazes de enxergar o mesmo ângulo. Então, eu quero que você diga para mim quanto é que vale o A, o B, o C. Quanto que vale aquele ângulozinho, o Azinho, o Bzinho e Czinho? É o mesmo ângulo inscrito, Gabriel, só que quando ele fala arco capaz, são vários ângulos inscritos que conseguem visualizar o mesmo arco. Aquele Azinho, todos eles estão visualizando o mesmo arco, Gabriel, que é esse aqui, ó. Todos eles estão enxergando este mesmo arco. Se esse arco aqui, no olho, eu já estou vendo que é 180 graus, cada um daqueles ângulos escritos lá, o Azinho, professor, o arco capaz, professor, como todos eles são para o mesmo arco, o Azinho vai ser igual ao Bzinho, vai ser igual ao Czinho, e cada um deles vai valer 90 graus. Então, valem A, isso, que no caso é 90 graus. Todos eles são 90 graus. Você entendeu? Certeza que vocês entenderam? E dava para perceber do lado do Czinho lá, ó, nós tínhamos, professor, um 90 graus. Tinha um 90 grauzinho lá. Deu para perceber, não deu? Pronto. Ângulo inscrito e ângulo central foi. Eu acho que não ficou dúvidas, não. Professor, resolvi essa parte agora. Agora eu vou mostrar para vocês outro ângulo. Esse agora chama-se excêntrico. Eu tenho dois tipos de ângulos excêntricos. Excêntrico quer dizer que excede o centro, não toca no centro. Não toca no centro. Se eu dissesse, vamos ver se vocês estão ligados mesmo. Se eu disser para você que esse arco aqui, ó, esse arco aqui vale 60 graus. Você tem como me dizer quem é o X? Você tem como me dizer quem é o X? Eu posso dizer que o X é 60? Posso dizer que o X é 60? Não, professor. Por que o senhor não pode dizer que o X é 60 graus? Porque aquele X não é ângulo central. Eu posso dizer que o X, então, é 30? Não, professor. Também não é 30 porque aquele X, o vértice dele não está na circunferência. Ele não é ângulo inscrito. Esse ângulo, ele é excêntrico interior porque ele não toca, excêntrico porque não toca no centro, tá bom? Interior porque ele está sendo dentro, você está visualizando ele dentro da circunferência. Professor, como é que a gente calcula um ângulo excêntrico? Como é que eu faço para achar um ângulo excêntrico interior? A medida de um ângulo excêntrico interior é sempre igual à metade da soma dos arcos determinados por ele e pelo ângulo oposto pelo vértice a ele na circunferência. Espera aí, professor, não entendi. Gente, esse ângulo X aqui, se aqui é X, aqui também é X. Porque são ângulos opostos pelo vértice. São ângulos OPV. São ângulos opostos pelo vértice. Então, esse X determina este arco. Este outro X aqui, professor, determina este outro arco. Se eu disser que aqui é 60 graus e que aqui é 100 graus, gente, eu gosto logo de botar o valor para você entender. Eu posso dizer que esse X é você somar os arcos que eles definem na circunferência, que seria 60 mais 100 dividido por 2. De preferência,
escreve maior menos menor dividido por 2. Tem diferença sim, mas eles não são iguais. Tu vai ter um arco maior e um menor. O X ali é igual porque eles são OPV, mas não quer dizer que os arcos sejam iguais, justamente porque o arco que nós temos ali não é um ângulo central. Por isso que eu estou colocando isso para vocês. Então, professor, peraí, me dá um exemplo aí. Eu quero descobrir aqui, o senhor colocou para mim que esse ângulo aqui era 60 graus, que esse ângulo aqui era 100 graus. Então, o senhor ia dizer que o X ali era o 100 mais o 60 dividido por 2. Ia dar 160 dividido por 2, o X valeria 80. Isso mesmo. Pegou? Seria a medida do arco AB, somado com a medida do arco CD, e o resultado dividido por 2. Esse aí é o ângulo excêntrico interior. Exemplo. Quanto é que vai dar o valor daquele X ali para mim? Quanto é que vai dar o valor daquele X? Professor, o X aqui, ele vai ser o 120 para somar com o 40 dividido por 2. O meu X vai ser 160 dividido por 2. O meu X vai ser 80 graus. Você entendeu? Entendeu, não é? Professor, eu acho que sim. Então, vou começar com o exercício aí. Quanto é que vale aquele alfa ali, gente? Quanto que vale aquele alfa? Minha diretora, coloque aí um minutinho para eles resolverem para mim. Aliás, peraí. Eu quero que vocês descubram, coloca ainda não, eu quero que vocês descubram o alfa. Eu quero que vocês descubram para mim, sabe o quê? Quanto que vale a medida. Deixa eu ver aqui. Ele não me forneceu lá, ó. Ele não me forneceu. Eu quero que você me diga quanto que vale a medida do segmento MP somado com o NQ. Acho que vocês vão se confundir ainda. Acha só o alfa. Não precisa botar o tempinho agora, não. Precisa não. Vou fazer com eles aqui. Já eu coloco o tempo. Professor, o alfa ali, eu tenho que entender que ele não é ângulo central. Ele é determinado quando nós analisamos este 70 e este 100 graus. Este alfa aí, professor, ele é um ângulo excêntrico interior. Professor, o alfa aqui é igual, é só somar, não é? 100 mais 70 dividido por 2. O meu alfa vai ser 170 dividido por 2. O meu alfa, professor, vai dar 85 graus. Mas aí estava tranquilo o exercício, estava tranquilo. Vamos ver aqui o exercício 2. Eu acho que continua tranquilo, professor, também. Tá difícil, não. Tá fácil também. Aqui o meu alfa vai ser quanto? Vai pensando aí que eu vou fazer uma aqui para vocês, ó. Conseguiram já o exercício 2? Conseguiram o exercício 2? Professor, o exercício 2 está fácil. Excêntrico, interior. O alfa aqui é só somar os arcos. 72 mais 36 dividido por 2. O meu alfa vai dar. Eu só não quero que você... Vocês estão vendo que eu estou trabalhando cada ângulo em separado.
Eu mostrei só questões de ângulo central, depois só questões de ângulo inscrito, agora estou mostrando só questões de ângulo excêntrico interior. Mas já já eu vou te mostrar num único desenho todos os arcos, tá bom? Eu vou te dar central, inscrito, excêntrico interior e excêntrico exterior numa única imagem. Esse que eu fiz é um pouquinho diferente, né, Gabriel? Quanto que vai dar aqui? Mas você acha que você sabe fazer? Pensem aí, vocês que já estão conectados. Professor, 72 mais 36 dá 108 dividido por 2. O alfa aqui é 54 graus. Eu quero, nesse exemplo, esse aqui é outro que eu fiz, tá bom? Eu fiz aqui de cabeça. Eu quero que você me diga quanto é que vale o x. O x ali é um ângulo excêntrico interior, correto? Não é? Só que, professor, ele não me deu os arcos do x. Ele me deu foi dos outros lá. Cara, vamos só pensar um pouquinho. Eu não tenho como achar o x com aquele 140 e com o 80. Mas eu tenho como achar esse ângulo aqui, ó, gente. Esse aqui eu tenho como achar, gente. Esse eu tenho. Eu podia chamar aqui de y. Depois que eu achasse o y, com o y eu acho o x. Quanto é que vai dar o y ali? Professor, o y ia ser 140 mais 80 dividido por 2. Professor, o y vai dar 220 dividido por 2. O meu y aqui, professor, vai dar 110 graus. Você entendeu? Ah, professor, então, se o y é 110, e se eu juntar o x com o y, professor, o x mais o y ali tem que dar 180, não é? Se o x eu acabei de encontrar, desculpa, o y eu encontrei que é 110, x mais 110 é 180. Nem precisava equacionar. Professor, o x vai ser 180 menos 110. O x aqui na questão valeria exatamente 70 graus. Então, não é porque eu não te dei o arco, você vai encontrando todos os ângulos que foram fornecidos até você chegar no que ele quer. Tá bom? Prof, mais, tá ficando bom. E esse aqui, professor? Eu acho que vocês conseguem fazer agora. Conseguem? Minha diretora, agora sim, coloca um minutinho para eles tentarem fazer comigo. Um minutinho. Opa, voltamos. Deu quanto? Eu já estava preocupado aqui. Estou vendo aqui meu colega Gabriel colocando. Deu 128, né? Mas 128 não é o alfa, né? Depois é que você finalizou. Perfeito, Gabriel. Cara, olha só. Aqui, meus amores, eu tenho como encontrar esse ângulo aqui por conta dos arcos que foram fornecidos para mim. Com o 120 e com o 136... eu posso chamar isso aqui de beta, por exemplo. Então, daria de eu calcular o beta. O beta era 136 mais 120 dividido por 2. Porque o beta determina esses dois arcos na circunferência. Então, meu beta vai dar 256 dividido por 2. O meu beta, professor, vai dar 128 graus. Mas o beta
Não era o que ele queria. Eu tive que achar o beta, professor, eu tive que achar o beta justamente para conseguir chegar no alfa. Se você observou bem na questão, o alfa juntado com o beta tem que dar 180. A soma dos dois dá 180. Se você está dizendo para mim que o beta é 128, o alfa vai ser igual a 180 menos 128. O alfa vai dar exatamente 52 graus. Foi, valeu, Gabriel. Mas, professor, agora para a gente fechar. Esse ângulo que eu acabei de treinar com vocês, ele é o ângulo excêntrico interior. Agora, professor, eu tenho o ângulo excêntrico. Por que é esse nome excêntrico? Porque o vértice não é o centro. É um ângulo excêntrico, tá bom? Então, esse aqui é excêntrico, só que ele é excêntrico exterior. Olha onde é que ele está sendo formado lá. Ele está sendo formado lá fora, professor. Também, se você entender o outro, esse é mais fácil. O excêntrico exterior, ele também determina dois arcos. Ele determina esse arco e determina esse arco. Um arco maior e um arco menor. O que você fazia com os arcos? O que que você fazia com os arcos no excêntrico interior? Tu não somava e dividia por 2? No excêntrico exterior, tu vai fazer diferente. Aqui é 100, professor, o exemplo. Boto logo o valor, 100. Aqui é 60. X é igual ao arco maior menos o menor dividido por 2. O excêntrico interior soma, o excêntrico exterior subtrai. 100 menos 60 daria 40 dividido por 2. Professor, o x aí é igual a 20 graus. E você pode se utilizar desse raciocínio em qualquer questão que envolva uma circunferência. Você entendeu? Professor, então a medida do ângulo excêntrico exterior é igual a metade da diferença entre o módulo das medidas dos arcos determinados por eles na circunferência. Como ele falou módulo ali, é porque você pode subtrair o arco menor do maior, aí ia dar negativo, tá bom? Eu sempre aconselho que você subtraia o maior do menor dividido por 2, vai dar o teu excêntrico interior, desculpa, exterior agora. Então, a medida desse ângulozinho aqui, professor, é você pegar o arco maior, subtrair do arco menor e o resultado dividir por 2. Professor, olha o exemplo. Quanto é que vai dar o x aqui, professor? Prof, tá fácil. Excêntrico exterior. O x vai ser 120 menos 40 dividido por 2. O meu x, professor, vai ser 80 dividido por 2. Meu x vai ser exatamente 40 graus. Entendeu? Mais uma, mais uma, mais uma. Vamos nós, professor. Olha o exercício. Quanto que vai dar essa aqui? E, professor, dá tempo? Fica aí na imagem. Alfa, tenho 150, tenho 50. Acho que dá para fazer, professor. Alfa é 150 menos 60 dividido por 2. Alfa vai ser 90 dividido por 2. Alfa vai ser 45 graus. Você pegou, professor, todas as relações? Agora, essa aqui era um pouquinho diferente. Teacher, era um pouquinho diferente. Mas eu vou deixar para trabalhar ela nas nossas próximas atividades, porque o nosso tempo estourou. Meus amores, me despeço com aquele boa noite. Fica com Deus. Estou te aguardando na próxima aula. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau, galerinha.